Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz de estar na casa do Senhor, porque é uma orientação bíblica, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sou o presbítero Rogério, membro da casa, né? Muito feliz de congregar neste lugar, nessa casa de Deus, ser pastoreado pelo pastor Carlos. Queria dar um bem-vindo para vocês, os nossos visitantes. Se sinta à vontade. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Vamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não sou pregador, sou adorador e profeta. Então, eu vou conforme o Senhor me deu. Conforme o Senhor me deu, é assim que eu vou trilhar. Obediência. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias. Foi aí que o Senhor me deu, é aí que eu tenho trilhado esses dias. E nós vamos compartilhar aqui uma palavra. Eu acredito que todos tenham Bíblia. Se você não tem Bíblia, o irmão do lado tem. Aí pega aquela colinha, né? Pega aquela colinha e compartilha aí a Bíblia. É bom que todos andassem com Bíblia, né, pastor? Todos andassem com Bíblia, né? Mas nós estamos vivendo a modernidade, aí pegamos os nossos telefones e baixamos uma Bíblia e esquecemos de papel, né? O livro da capa preta, o livro temido por alguns. O celular ele pode falhar, mas a Bíblia não. A de papel não. Todos abriram? Neemias, capítulo 1, verso 11. Eu vou ler 2 versículos, o 11 do capítulo 1 e o 20 do capítulo 2. Na minha Bíblia aqui está na mesma abertura da página. No 11 do capítulo 1 diz assim: Ah, Senhor, esteja, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Versículo 20 do capítulo 2, que diz assim: Então lhe respondi e disse: O Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aleluia. Aqui no versículo 11, é uma conversa de Neemias com Deus. No versículo 20 do capítulo 2, é uma resposta de Neemias aos inimigos, aos opressores, aqueles que se levantam contra aquilo que nós desejamos fazer. O livro de Neemias vai relatar a história da reconstrução, né, dos muros, dos portões da cidade de Jerusalém. Essa passagem aqui ela acontece após o cativeiro babilônico. O povo de Israel eles começam a retornar e vai retornando por etapas. Só que a cidade ela está destruída, ela precisa ser reconstruída. O templo já foi reconstruído, agora a cidade precisa ser reconstruída. Mas não é só a cidade. Quando nós vamos ver dentro do texto, há uma necessidade maior. A cidade e as pessoas precisam ser reconstruídas. Então, eu quero deixar uma palavra aqui introdutória para você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, não reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Nós precisamos nos render a Ele, porque nascemos numa condição neutra. Mas nós, seres humanos, nós vamos nos desconstruindo
ao decorrer do nosso crescimento. É estranho, né? Nós deveríamos estar nos construindo, mas o pecado ao qual nós nascemos, nós vamos nos desconstruindo. Quanto mais adulto, mais destruídos vamos ficando. Por quê? Mais distante vamos ficando de Deus. Então precisamos o quê? Desse encontro com Jesus Cristo, para quê? Para nos reconstruirmos, a voltarmos ao estado original que foi feito, nós fomos feitos, a imagem e semelhança de Deus. Nós tínhamos relação com Deus, agora nós precisamos o quê? Nos reconstruir. Então eu estou fazendo essa aplicação aqui introdutória para nós entendermos por onde nós vamos trilhar. Precisamos ter uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Porque senão nada do que é pregado no altar vai ter utilidade para nossas vidas. Precisamos reconstruir. Não tem nada errado. Tem, todos nós temos algo que precisa ser reconstruído. E só é reconstruído em Cristo Jesus. Se não tiver em Cristo Jesus, está sendo mais. Pior é essa reconstrução, mais vai doer essa reconstrução. Nós vamos ver aqui, Neemias, ele faz uma declaração muito objetiva. Neemias, eu meditando no livro de Neemias esses dias, essas semanas, eu vou ver que ele é muito certo daquilo que ele é. Ele está em meio, como eu disse, o povo foi liberto, né? Entre aspas, mas ele continua cativo, ele continua escravo, mas é um tipo de escravo diferenciado. Ele tem um posicionamento diante de Deus, mesmo sendo cativo, menos está ali no meio de um povo idólatra, de um rei idólatra, ele tem um posicionamento diante de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você: qual o seu posicionamento diante de Deus em meio ao contexto que você vive, em meio ao contexto geográfico, aonde você está situado? Qual o seu posicionamento diante de Deus? Você está sendo influenciado pela palavra? Você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus? Ou você está deixando ser influenciado pelo ambiente que você tem vivido? Porque nós precisamos entender que vivemos nesse mundo. E a palavra de Deus vai dizer que esse mundo jaz no maligno. Mas não é porque o mundo jaz no maligno que eu vivo nesse mundo que eu preciso viver sendo influenciado, sendo impulsionado por esse mundo, ao qual é regido pelo inimigo de nossas almas. Não, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver isso em Neemias. Ele está lá cativo, num reino idólatra, servindo um rei idólatra, mas o posicionamento dele é uma aliança com Deus. Ele tem uma aliança com Deus. Ele vive seguro daquilo que ele é. Aleluia. Ele vive, como eu disse, no meio de um povo idólatra. É um grupo, ele vive no palácio. Pessoas nobres, pessoas importantes. Quando a gente chega diante de pessoas importantes, a gente se sente diferente. Nós nos sentimos diferentes. Esses dias eu tenho andado assim, em meio a pessoas importantes, pessoas grandes diante da sociedade. E isso mexe um pouco conosco. Mas nós não podemos perder a nossa essência de filho de Deus. Não podemos. No meio de qual grupo você anda? Porque ainda tem isso. Neemias, ele está aqui, não é uma escolha dele. Eu vou andar com esse povo aqui, vou estar no meio dele. Não é a escolha dele. Ele é cativo. Ele está ali obrigado. Neemias, ele não foi levado escravo da sua terra. Ele é um escravo de nascença. Ele nasceu ali. Ele é obrigado a estar ali. Mas,
Oh, Deus, isso veio aqui agora. Ele está ali, ele nasceu ali. Ele tinha tudo para ser idólatra. Mas algo aconteceu para ele não ser idólatra. Ele foi ensinado. A criação, com certeza, ele teve um pai e uma mãe. Dia dos pais hoje, né? Vamos falar um pouquinho dos pais. Ele teve um pai, com certeza, que ensinou os princípios bíblicos a ele. Ensinou a ele sobre o relacionamento dele, que ele precisava ter com Deus. Então, nós vamos ver um homem que é bem ensinado pelos seus pais e bota em prática isso. Não abandona a fé. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, que ele não vai se desviar. Quando ele crescer, ele não se afasta. Não adianta. Quando o filho é bem ensinado na palavra do Senhor, ele não se desvia. Ele pode se afastar um tempo, mas ele retorna, porque a essência do Espírito Santo que está dentro de nós não nos permite estar longe da fonte, da fonte verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós somos atraídos a voltar, não tem como. Então, precisamos ensinar. Aí ele está no meio de um grupo assim, que ele não escolheu, mas está firme. Mas qual o grupo que você tem andado? Qual o grupo que você tem escolhido andar? Nós temos andado com o povo de Deus? Precisamos andar juntos. É num só propósito. Eu não estou falando aqui de andar do caminhar, não. Estou falando de andar a propósito. Propósito. Todos nós temos sonhos, projetos, mas esses projetos estão envolvidos com o povo de Deus? Está envolvido com quem? O teu projeto, você se aliançou com quem? Com o povo de Deus? Ou está se aliançando com o povo externo? O povo idólatra, que adora a vários deuses, que para fazer algo, ele vai, procura uma representante de entidade para colocar um trabalho para que o projeto dele seja próspero. Qual a aliança que você tem procurado? Qual a companhia que você tem procurado? Tem homens e mulheres de Deus aqui, preparados para te orientar, preparados para lhe abençoar com palavras, com ensinamentos. Então, a pergunta é: qual o povo, qual o grupo de pessoas que você tem andado? Eu queria agora deixar assim, é um tema para a gente trilharmos, né? Mente transformada para viver a prosperidade. Mente transformada para viver a prosperidade. Quando nós andamos com Jesus Cristo, nos rendemos a Ele, lá em Romanos 12, 2, vai dizer o quê? Para nós não nos conformarmos com esse mundo. Não podemos, vai acabar não sei o quê, o presidente, o governador, o prefeito, isso, aquilo, está vindo uma avalanche, está vindo desemprego, está vindo emprego, está vindo muito dinheiro, não está vindo dinheiro. Não, a gente não se conforma com isso, porque a gente serve ao Deus único e verdadeiro, o Senhor de todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer que agindo, Deus quem impedirá, não importa como está. Pode estar seco, ele faz jorrar água da onde não existe água. E ele vai saciar a tua sede. Estou com fome, não tem provisão. Ele faz descer maná do céu, ele manda corvo te alimentar, porque você está aliançado com ele. Precisamos entender isso. A aliança que eu tenho feito vai me produzir prosperidade ou vai me derrubar? Precisamos ter uma mente transformada. Muita gente, a gente pode citar aqui várias coisas que derrubam uma pessoa que se rendeu a Jesus Cristo. A gente, mas quem se rende não cai. Mas a parábola lá
da semente, né, do semeador, que vai expor as 4 sementes, vai nos relatar que as pessoas, algumas, não resistem. E uma das coisas que nos tira é não nos permitir que Jesus Cristo mude a nossa mente. E aonde eu consigo alcançar essa mudança de mente? Seguindo as orientações de Deus através da palavra. Infelizmente, muita gente tem aceitado Jesus. Mas aceita Jesus hoje, daqui a um ano você vai conversar sobre Bíblia, ele não conseguiu ler um capítulo da Bíblia. Um capítulo da Bíblia. Ele fica exposto ao que é ministrado. Aí ele acessa internet, YouTube, e a pregação é uma interpretação daquele que está pregando. Ele lê a Bíblia, ele pode estar sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, ou ele pode estar sendo orientado por ele mesmo, pela própria interpretação dele. E ele pode estar enganado na interpretação dele. E como eu faço para saber isso? Meditando na palavra. Fazer como os crentes de Bereia, que a Bíblia vai falar. Eu medito na palavra, quando eu sou ministrado, aí eu testifico. Isso que Deus está falando comigo, está na palavra. Então Deus está me despertando. Então precisamos nos expor à palavra do Senhor para nossa mente ser transformada. A nossa mente não tem como prosperar. E eu estou falando prosperar aqui, não é de dinheiro não, tá? É prosperar no sentido completo. Completo. Se eu tenho uma família, eu preciso prosperar dentro da minha família. Eu preciso ter bom relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Nós precisamos viver essa prosperidade plena do Espírito Santo que habita em nós e que rege, que guia a minha família. Eu preciso o quê? Ter uma boa profissão. É uma profissão para ser rico, pagar muito dinheiro, não. Mas uma profissão que me faça sustentar a minha família e que me deixa de uma forma assim, viver agradável, né? Que é muito ruim você trabalhar e fazer aquilo que você não gosta, que você não suporta, você acaba ficando doente. Então, quem tem a mente de Cristo se prepara, estuda para trilhar uma vida profissional naquilo que gosta. Então, vou falar também do recurso financeiro. Deus, ele provê. Aí nós somos dizimistas, né? Falhamos nos dízimos? Falhamos. Todo mundo falha. Falhamos nas ofertas? Podemos falhar também. Mas o princípio do dízimo não é os 10% que você devolve ao Senhor. O princípio do dízimo é os 90% que fica com você. Porque os 10% você devolve ao Senhor na casa dele, onde você congrega, e está tranquilo. E os 90%, o que você vai fazer? Você precisa ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você precisa ter a mente de Cristo, para administrar bem aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ontem falou sobre talento, né? Eu posso aplicar esses 90% como um talento. O Senhor me dá, e o que é que eu vou fazer com isso? Vou gastar 90%, aí eu gasto 180%. Aí vou para os pés do Senhor reclamar. Mas o Senhor está me orientando dentro da palavra. Eu não vou trilhar aqui, não. Tem diversos ensinamentos sobre administração financeira. Na área da família, diversos textos vai nos orientar a como cuidar da nossa família. Então precisamos o quê? Andar, trilhar o caminho que o Senhor tem nos dado. E para isso precisamos saber quem nós somos. Como eu disse, Neemias, um homem que tem um relacionamento. Ele vai dizer no final assim: então era eu copeiro do rei. Então era eu copeiro do rei. Quem somos nós?
Nós temos que ter algo a falar. Se Deus perguntar para vocês quem vocês são, qual a sua resposta? Neemias aqui ele fala, e então era eu copeiro do rei. Porque para nós prosperarmos, essa mente de Cristo transformada em nós, ela vai gerar um conhecimento de quem nós somos. E para avançar, você precisa saber quem você é. Você tem uma história de vida. Você chegou até agora, você foi ou construído ou desconstruído até esse momento. Então você precisa saber quem você é para passar por esse trilho de reconstrução ou construção. Então, era eu, copeiro do rei. E aqui é uma conversa dele com Deus. Nós vamos, no início do texto, ele está lá na zona de conforto dele, né? Muitos de nós aqui vivemos zona de conforto, né? Estamos lá muito preocupados. Eu tive numa palestra no emprego e o diretor da empresa, ele bateu nessa tecla. Tem gente que está vivendo uma situação ruim, mas ele se sente na zona de conforto. Ele só consegue comprar a cesta básica, não compra nenhuma mistura. Isso acontece entre nós, mas ele fica ali, ó, estou tranquilo. Quantos companheiros de serviço vivem assim? Compra a cesta básica, uma cartela de ovo, aí não anda com Deus, né? Aí vai lá, bebe o resto do dinheiro, então usa droga e fica lá o mês todinho, ó, estou tranquilo. Às vezes a gente que anda com Deus chega mais preocupado no serviço do que ele. E ele está lá todo o tempo cantando, se alegrando, está na zona de conforto dele. Que zona de conforto é essa? Precisamos entender que precisamos romper isso. Então o povo passa lá, o irmão, né, com alguns, e ele, como está lá a nossa terra? Como está a nossa parentela? Como está a nossa origem? Aí ele recebe uma resposta negativa. Está tudo acabado, está tudo destruído e o povo está vivendo miséria. Primeiro, que eu estava em casa meditando, muitos de nós não sabemos nem a nossa origem. Eu conheço pessoas que não sabem nem onde o pai dela nasceu, não sabe se foi no Rio de Janeiro, no Nordeste, Minas, não sabe, pessoas que não sabem a sua origem. Precisamos saber a nossa origem. Isso faz parte do processo de libertação. Você precisa saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem foram os seus avós, porque por um processo de renúncia, de herança maldita, você precisa conhecer. Eu sempre dei muito valor à minha família. Então, meus pais são nordestinos, minha mãe, todos os dois já descansaram, né? Foram recolhidos. Minha mãe pernambucana, meu pai paraibano. Eu já visitei a terra do meu pai, já visitei a terra da minha mãe. Conheço os irmãos, a parentela. Precisamos, para quê? Para no momento de libertação, a gente saber o que cada um praticava, que isso influencia na nossa caminhada. Esse processo de libertação, nós dependemos dessa informação. Se tudo que está disponível diante da gente, a gente não quer absorver e só ficar perguntando ao Espírito Santo, o Espírito Santo me revela o que já está diante de nós. Então, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Tem gente que não sabe nem de onde veio. Sabe que nasceu, tipo, em Magé, porque está lá no registro. Eu nasci em Magé, mas não sabe se foi em casa, né? Na mão da parteira, né? Tem parteira aí, ó. Que nasceu na mão da parteira, se nasceu no hospital. Tem gente que não sabe. Então, precisamos saber nossa origem. Aqui, Neemias conhece a origem dele. E quando ele recebe essa notícia aflige ele. Ele tem o quê? Compaixão. Para prosperarmos, nós precisamos ter essa mente. Compaixão. Porque quem tem a mente de Cristo, Cristo tinha compaixão. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho compaixão. O irmão está enfermo. O que é que eu faço? Eu sinto a dor dele, eu preciso sentir a dor do meu irmão. Aí eu sinto a compaixão e faço o quê? Me coloco diante de Deus, que eu já estou até adiantando. Eu me coloco diante de Deus. Se eu não tiver compaixão,
Se você não tem compaixão, você não está orando pelo seu irmão. Sem compaixão, não tem oração pelo próximo. Então você está desobedecendo um dos primeiros mandamentos, né? Primeiro, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não sinto compaixão, a minha mente precisa ser transformada. Transformada. Sinta a dor do seu irmão. Por isso nós temos que andar num grupo de quê? De irmãos. Porque lá fora, o grupo de pessoas que não servem ao Senhor, eles são mentirosos, eles são enganosos. Então eles estão sempre o quê? Alegres. Mas aquela alegria é falsa. Quando você anda no meio dos irmãos, o irmão sente a dor, ele passa para você. Eu olho para o irmão e só de olhar para ele, eu ando com ele. Não está bem. Está bem. E o rei, ele vê isso em Neemias. Eu estou adiantando, estou misturando aqui. O rei, ele tinha uma intimidade com o copeiro dele. A intimidade era profunda. Porque Neemias aqui, ele se entristece. E o que ele vai fazer? Vai interceder, vai orar. E ele entra ali no processo com Deus. Vai buscar o Senhor. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Se você tem um problema e a sua mente está sendo transformada pelo Senhor, você tem um problema, o que é que você faz? Vai ligar para o pastor de madrugada? Não! Deixa o pastor dormir, gente. Liga para o céu. Ajoelha e conversa com Deus. Abra o seu coração para Deus, porque Deus é o teu Pai. Ele tem a solução para o seu problema. Mas só faz isso quem tem a mente de Cristo. Jesus Cristo nos disse que agora nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, se você é filho, você conhece a palavra do Senhor, você sabe que você tem acesso ao Pai, porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio restabelecer o caminho entre nós e o Pai. Aí eu vou conversar com o papai, vou expor meus problemas. E aqui, Neemias conversa com Deus. E eu acredito que há uma revelação do Espírito Santo para ele, que aí ele fala assim, ó, me dê graça diante do rei. Que eu quero. Eu sou copeiro. Mas eu quero socorrer os meus irmãos. Eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. Muitas vezes sentimos incapazes para alguma coisa. Mas quando buscamos em Deus, Deus nos dá habilidade para resolver aqueles problemas. Então ele chega diante do rei, vai servir o rei, tem algum problema contigo? Não, é que a cidade dos meus pais, dos meus irmãos, porque você não está doente. Isso é tristeza, e tristeza de coração. Aí ele ora novamente ao Senhor, pede graça, e ele recebe, é de Deus, ele recebe algo de Deus. Quem tem a mente de Cristo, ele recebe de Deus a orientação necessária para resolver o problema. Então ele pediu o que ele precisava ao rei. E ele sai dali o copeiro. Mente transformada, caminho da prosperidade. E a prosperidade, ela tem um fim que nós, muitas vezes, não conhecemos. E na maioria das situações, nós não sabemos aonde Deus quer nos levar. Qual a posição Deus quer nos colocar. Ele sai dali como copeiro, não buscando prosperidade financeira, nem cargos. Ele sai para socorrer o povo dele e reconstruir a cidade dos pais dele. E ali ele parte e ele avança. Aí ali ele chega lá com todo o material necessário para realizar aquilo que Deus colocou no coração dele. Aleluia. Reconstrução. Só que tem um detalhe
ele avança, mas ele parte o quê? Numa disciplina e numa organização. Eu estou trazendo essa mensagem que eu estou nesse processo. Eu estou num processo de crescimento, de prosperidade, de mudança de mente, de disciplina, de organização. Então, você tem sido disciplinado? Você tem sido organizado? As coisas dentro da sua casa estão organizadas? Cada coisa no seu devido lugar? Vou dar um exemplo. Panela, aonde ela fica guardada? Na cozinha. Se ela estiver na sala, ela está errada. Sofá, o lugar dele é onde? Na sala. Se tiver lá dentro da cozinha o sofá, tem alguma coisa errada. Então precisamos ter organização e disciplina. Então eu estou passando por isso. Eu não sou muito de estar abaixando, não. Então vou botar aqui. Isso é para estar aqui? Não, isso aqui é o presente que eu ganhei do Dia dos Pais. Tá? É o lugarzinho que eu reservei aqui. Então, se eu passo, está aqui, eu preciso o quê? Parar, organização e disciplina. Isso aqui não é dali, isso aqui é daqui. Aqui. Em casa, às vezes, eu não sou muito de trabalhar em casa, não, tá? Não posso contar mentira, não, né? Mas eu ajudo em casa. Quando eu vou fazer uma comida, a panela que eu uso eu lavo. O talher que eu uso eu lavo. A bacia que eu uso eu lavo. A Rose gosta, né? Porque quando eu acabo de cozinhar, está tudo lavado. A pia está limpa. Por quê? Porque eu quero ser bom? Não. Eu estou treinando a minha disciplina, a minha organização. Lá em casa a gente vai almoçar, você chegar lá e vai pensar, estão me tratando bem aqui, estão arrumando a mesa para mim. Não. Nós estamos arrumando a mesa como nós sempre fazemos. Pratinho tudo bonitinho, talher lá, copo lá, suco, farinha, pimenta, tudo organizado. Hoje nós recebemos visita. O tabuleiro do assado não saiu do forno e foi para a mesa. Não, a Rose pegou o assado, botou numa tigela bonita e colocou na mesa. E ela ainda ostentou, que é o Duralex, né? Que estão dando moral aí, né? O Duralex marrom. Ela, é ostentação, tô rica, vai o Duralex para a mesa. Então botou tudo, salada, não é num pote de sorvete, não. Ela colocou na tigela. Nós somos filhos do rei. Precisamos andar organizado. Às vezes, vou beber o meu suco, né? Com a Rose. Aí tem 2 taças lá. Aí eu coloco as 2 taças para mim e para ela e coloco as 2 taças pequenas para as crianças, que as crianças precisam entender que eu e a Rose somos a cabeça dentro de casa. Aí tá lá, se alguém chegar, taça, é festa aqui? Não, nós somos filhos do rei. E o rei está sentado aqui na mesa conosco. Nós precisamos andar dessa forma. Treine a sua mente. Você é filho de Deus. O seu irmão mais velho é Jesus Cristo. É o rei da glória. É ele que guia os teus passos. Então ande como filho do rei e como irmão do teu Salvador Jesus Cristo. Miserável quem tem que viver o diabo lá no inferno. Nós somos filho do rei. Filho do rei. Então, disciplina e organização. Disciplina e organização. Eu fiz uma lista essa semana. Disciplinado. Fiz uma lista de realizações. Eu acho que tinha uns 12 itens. A gente tem que confessar, né, pastor? Se eu não me engano, eu só realizei uma. Mas, espera aí. Eu coloquei no papel. E realizei uma. Houve uma disciplina e uma organização. Realizei uma. Aí sabe o que eu vou fazer? Quando chegar em casa, eu vou fazer a lista novamente, colocar esses 11 e vou acrescentar mais uns 4. Porque assim vai ser realizado. Porque tem que haver disciplina na minha vida e organização. Nós nos mudamos de uma casa de um quarto, né?
guarda-roupa estragou. Aí nós nos mudamos e agora? Agora é sem guarda-roupa. 2 quartos, sem guarda-roupa. Aí você entra no meu quarto, tudo organizado assim. A Rose é uma bênção. Tudo organizado. As meninas estão em treinamento. Aí vocês sabem, né? Ó, aí a Rose vai lá, ó, treinamento para disciplina e organização. Aí as meninas deixam tudo arrumadinho. Aí de repente vem um vento, os pescadores aí, que é vento da onde? Vento sudeste, sudoeste. Aí, ó. Aí a mãe vem, ó. Recebe a unção, organiza. Aí tudo organizado. Por quê? Nós precisamos, assim como minhas filhas estão sendo treinadas, nós precisamos aceitar o treinamento do Espírito Santo que habita em nós. Ele está te treinando, você que não está ouvindo. Então, seja disciplinado e organizado. Você tem reconhecido o potencial das pessoas? Neemias chega lá, ó, o copeiro. Ele podia chegar assim, eu sou o cara. Cheguei. Chega lá com soldados, né? Madeira, carimbos do rei, né? Assinatura. Ele podia... Não, chegou em silêncio, andou de madrugada. Aí ele começa a levantar pessoas. Ele vai reconhecendo a capacidade de cada um. Aonde você pode me ajudar e aonde eu posso te ajudar. Nós precisamos ser assim. E como nós fazemos isso? Andando em comunhão. Ali ele faz logo a comunhão, ele faz a junção. Aqui, ó, tudo junto. Só nos conhecemos se andarmos juntos. Às vezes a gente vai buscar lá fora o que a gente tem aqui dentro. Pô, preciso de um pedreiro. Aí vai lá e pega o cachaceiro lá sentado na esquina, com um potinho de cachaça, e fala, bora lá em casa. E nós temos irmãos aqui que são pedreiros. Temos irmãos aqui que são pintores, eletricistas. Tem gente aí que tem reta escavadeira. A glória! Então, temos aplicativo de moto, de carro. Aí você precisa de uma ajuda. Às vezes não tem ajuda, porque não conhece lá fora e não anda junto com o irmão aqui. E um exemplo, quem liga para mim e precisa de um serviço, aí eu falo assim, qual o serviço? Aí se for alguma coisa bem assim, pequena, eu falo, ó, vamos lá, vamos para o treinamento, pelo telefone. Bota uma videoconferência. Aí eu olho, ó, dessa forma, você vai resolver aí, eu sou a mente e você é a mão. Quanto é? Nada, irmão. Eu recebi de Deus. E alguns aqui sabem que eu sou assim. Se tiver material, irmão, não tem material, eu tenho? Então, toma aí, irmão. Não tem problema nenhum. Mas nós precisamos nos conhecer. Estou precisando de uma ajuda de oração. Quem eu vou pedir? Nem sei quem são os irmãos de oração. Eu não sei nem quem intercede lá na igreja. Como faço isso? Então precisamos andar junto. Reconhecer as pessoas. Reconhecimento. Elogiar. Aqui nós aprendemos muito com o nosso pastor essa questão de tratamento, né? Precisamos tratar bem as pessoas. E para isso é necessário reconhecimento de quem a pessoa é. Nós temos irmãos aqui que são extremamente inteligentes, organizados. Eu poderia falar um monte de nome, mas eu fiz uma visita num lugar aqui, lá no trabalho do irmão Adelino, ele está lá na portaria. Rapaz, eu fui conversando com ele, eu fui comprar ovos. Aí ele foi mostrando, assim, eu trabalho assim, e eu sou bastante perguntador, né? Quem conhece a Roberta sabe que ela é entrevistadora também, então ela puxou do pai. Então, eu perguntando, ele me informando, eu fui ficando impactado, não é com o ambiente, não.
com as coisas, não. Foi com a experiência e o talento dele para aquilo que ele faz. Então, se eu precisar de uma orientação empresarial ou administrativa, quem eu procuro? Adelino. Irmão Adelino, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Porque o bom administrador, o bom empresário, não tem área para ele. Isso a gente sabe. Se ele é bom administrador, ele administra qualquer coisa que botar na mão dele. Não era assim José? José era um bom administrador. O que colocava na mão dele, ele administrava bem. Então precisamos reconhecer nos nossos irmãos. Precisamos andar junto. Tem muitos outros irmãos aqui. Tem irmãos aqui tem irmãos aqui que prega bem, tá? Eu estou aqui, mas às vezes eu fico só meditando. Eu estou fazendo alguns cultos de ação de graça lá em casa. Uma das pessoas que pregou, a irmã Thaís, cheia da unção de Deus, levou uma palavra poderosa, entre outras pessoas que pregaram lá. Todos que pregaram lá, mas eu estou citando que eu tenho que citar nome, né? Então a irmã Thaís trouxe uma palavra edificante. Então precisamos, se eu preciso, irmão Rogério, tem uma irmã lá para pregar na nossa igreja lá, a irmã Thaís, ela trouxe uma boa palavra, mulher de Deus, procura a irmã Thaís, passa o telefone para ela, você está entendendo, é isso, a pessoa fala, você conhece um eletricista? Eu não vou falar de outra coisa, não vou fazer propaganda não, tá? Você conhece um eletricista? Não conheço não. Só de cara tem eu e o pastor Cristiano, o presbítero Cristiano. Logo de cara. Aí tem outros que estão em formação aí. Tem gente estudando aí para ser eletricista também, para disputar os serviços com a gente. Que é assim, a vida é assim, crescimento, né? Mas aí você, não conheço ninguém não. Não, tem um vizinho lá meu, que ele emenda uns fios. Pelo amor de Deus, vamos conhecer uns aos outros. Esse é o caminho da prosperidade. Precisamos andar junto, valorizando os nossos irmãos. Tem salgado aqui, tem gente que fabrica salgado, tem tanta coisa aqui dentro da igreja que vocês nem imaginam. Procura dentro da casa de Deus, porque eu vou falar algo para você, não está... tudo isso é meditação que eu estava em casa. Preste atenção, o reino de Deus. Reino de Deus. Aí eu tenho que pagar algo para alguém. Aí eu não vou fazer o serviço com o irmão aqui, não. Eu vou fazer aqui, aí estou fazendo com o ímpio. Aí o dinheiro que vai para o ímpio, vai lá para a porta da barraca, às vezes pode ir até para a boca de fumo, tá? Mas se você abençoa o irmão tem qualidade de serviço. Que tem isso, tem que ter qualidade de serviço, né? O preço dele é justo. Aí você vai lá e faz com ele, no mínimo 10%, ele volta para dentro do reino. Ele continua dentro. Então nós precisamos, a economia de um país ela é medida assim, não é pelo que sai e vai embora não, é porque ele vem, entra e fica. Então o reino de Deus precisa ser assim, nós precisamos trazer lá de fora, aqui para dentro. Não a gente pegar a riqueza que o Senhor está nos dando e jogar lá para fora. Não podemos fazer isso. Porque quando fazemos um serviço com o irmão, nós estamos abençoando o irmão e estamos sendo abençoados. Não adianta só orar. Temos que ter ação de coletivo, de reino de Deus. Vamos reter tudo dentro do reino. Não tem ninguém aqui que faz isso, mas tem outro irmão de outra igreja que faz. Então vamos abençoar o reino. O reino. Um avanço da prosperidade. A mente está sendo transformada. Diga assim, mente transformada. Avançando para a prosperidade. Não é tão fácil, né? Levanta-se os inimigos. Minha mente está sendo transformada. Começo a avançar para a prosperidade. Aí começa.
Sambalate, Tobias e assim, começa a querer impedir. E um sentimento de inveja maldita. Eles não têm nada a ver com Israel, mas eles se levantam para tentar parar a prosperidade do povo de Deus. Precisamos estar preparados para o quê? Combater o inimigo. Precisamos ter uma vida santa diante de Deus, que não tem demônio que fica de pé quando nós estamos alinhados com Deus. Ele se levanta e vai cair em nome de Jesus Cristo. Mas precisamos ter uma vida de santificação. Como que é isso? É jejum, oração? Não, é na proporção da sua caminhada. Se você ler um versículo por dia, continua lendo, que amanhã você vai estar lendo 2. Se você ora 2 minutinhos por dia, continua orando, que daqui a pouco você está orando 4, 5. Se você ora pelo seu filho, continua orando, daqui a pouco você está orando pelo filho do vizinho, pelo filho do irmão, pela família do irmão. Aí está orando pela sua rua, pelo bairro, pela cidade, pelo estado. Aí você vai avançando em santificação com o Senhor. Aleluia. Aí vem a afronta do inimigo, né? Tanta afronta. Ontem a gente conversou sobre isso, né? Nós participamos de um culto abençoado de obreiros, onde Deus manifestou a glória dele e operou tremendamente. Foi um culto que fomos visitados pelo Espírito de Deus. A afronta vem. E o que nós estamos fazendo diante dessa afronta? Ele pode vir pessoalmente, ele pode usar pessoas. O que nós fazemos? Estamos preparados para a afronta? Neemias aqui, ele está preparado. É o segundo versículo que nós lemos. Então lhe respondi. A afronta veio, né? O 19 diz assim: e o que ouvi no Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? E vem a afronta. E normalmente a afronta, ela vem na mente. Por quê? Para você cair, você precisa fraquejar na mente, na sua fé, no seu entendimento da palavra, no entendimento de quem é você, no entendimento de quem é Deus. Então a afronta, ela vem aí, porque aqui ele podia falar qualquer coisa. Mas não, ele vem com afronta na mente, para diminuir. O inimigo, eu tenho certeza, que ele tem falado para alguns aqui e tentado diminuir. Mas nós temos que ter essa certeza no nosso coração. É mudança de mente. Você não é mais escravo do pecado. Você não é, você entenda isso. Por favor, entenda a palavra de Deus. Você se rendeu a Jesus Cristo. Você agora é filho de Deus. Ninguém pode tocar em você se não for com a permissão de Deus. Acabou. Está em santidade. Deixa esse sentimento de ser medíocre de lado. Esse sentimento de fracassado, de derrotado. A palavra de Deus vai dizer que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Aqui no mundo tem vitoriosos, mas nós somos mais que vitoriosos. A palavra de Deus vai dizer, lá no Salmo 1, que tudo aquilo que nós fizermos prosperará. Tem alguma regrazinha lá no 1 e no 2, né? Andar com a pessoa certa, sentar na roda certa, meditar na palavra do Senhor dia e noite, é o caminho da santificação. Mas aí ninguém pode tocar na gente. E tudo que a gente faz, prospera.
Tem hora que eu sou meio desequilibrado com alguma coisa, uma coisa minha quebra, até falei isso já uma vez para o pastor. Quebra, eu boto a mão e oro. E declaro vida sobre o aparelho eletrônico. E ele volta. Minha geladeira está lá, ó. Geladeira está lá. E tem mais, quando você anda aliançado, você anda em paz com a sua esposa, em comunhão, orando junto. Aí as coisas ainda. Aí, na primeira vez que ela quebrou, aí eu identifiquei lá alguma coisa, aí chamei um rapaz para dar uma olhada. Quando o rapaz meteu a mão na geladeira assim, botou a mão na geladeira, ela falou: Rogério, eu tive um sonho. E Deus me mostrou onde era o defeito. Aí não era ali o defeito? Eu falei: varoa, só errou um pouquinho no tempo. Porque eu mesmo ia colocar a mão e consertar. Aí o varão foi lá, consertou, cobrou tão baratinho. Aí consertamos. Aí com 4 meses, de novo, eu falei: varoa, vou aplicar teu sonho agora. Fui lá, abri. Do jeito que no sonho e do jeito que o rapaz falou. Fui lá, consertei. Acabou. A geladeira está lá. Mas eu antes eu orei, tá? Botei a mão na geladeira. Então, Deus mostra até em sonho o que tu tem que fazer. Esse ano está sendo um pouquinho agitado, né? Eu perdi a minha sogra em março. Aí no sepultamento um carro quebrou. Aí estou vendo lá uma pessoa que foi no sepultamento. Já é um momento assim difícil. Aí estou lá, que ajuda? Não, a gente vai dar jeito. E nada de dar jeito. Nada de dar jeito. Eu botei a mão, posso? Botei a mão, aí orei. Aí falei: vai lá e liga o carro. Aí ele falou assim: ainda está quente. Eu falei: não, varão, você não entendeu. Você vai lá e liga o carro. Aí ele girou a chave. Aí ele desligou. Ele falou: pegou, varão, mas eu vou esperar o carro esfriar. Eu falei: não, liga esse carro. E você vai embora para casa, em nome de Jesus. Aí ele ligou, arriou a tampa do capô e foi embora para casa. E glória a Deus e aleluia, porque tem poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos exercitar isso. O inimigo vem nos afrontar, toca nas coisas e você vai lá em nome de Jesus Cristo e de cura a gente não vai nem falar, né? Está doente? Coloca a mão e ora, que o inimigo vai embora, a afronta acaba. Está devendo? Organiza, negocia, parcela, espera no Senhor, o dinheiro vem. A Bíblia diz que tudo passa. Essa dívida vai passar, porque o Senhor vai enviar recurso e você vai pagar. Para de sofrer por causa de dívida. Para de sofrer por causa de problema. Vive em paz. Só evita fazer dívida. Faça, tá? Não vou falar aqui muito nisso não, porque eu sou meio desequilibrado na hora de fazer as coisas. Eu boto a fé, né, pastor? Bota a fé na frente e vou em frente. Tá ali a moto. Tá indo. Não está atrasada não, hein? Deus está provendo. Deus está provendo. Deus está provendo a sua vida, irmão. Deus está provendo. Você está aqui, Deus está provendo. Deus está trabalhando lá fora. Deus está movimentando tudo. O pastor pregou aqui semana passada, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus, está aqui, Ele está trabalhando lá, Ele está organizando tudo, porque nós somos desorganizados, mas o nosso Deus é organizado. Nós somos indisciplinados, mas o nosso Deus é disciplinado. Ele, dentro da palavra dEle, Ele age com disciplina. Ele cria e anda conforme a sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta. Ele cumpre. Conhece a Bíblia? Conheça a Bíblia. Tem uma solução para o seu problema. O muro é reconstruído, né? O copeiro agora, ele não é mais copeiro. Ele não é mais copeiro, não. Aqui não, tá? Aí. O copeiro agora ele é o quê? Alguém
sabe? Foi reconstruído os muros. Portão tudo novinho, reformado, né? Material foi providenciado, o pessoal trabalhou, as afrontas. Tinha gente que não dormia, né? Ficava ali, de dia trabalhava, à noite na guarda. E nós temos que andar assim, né? Trabalhando, cumprindo as nossas obrigações, mas temos que andar o quê? Com a espada constantemente afiada e pronta para o combate. E é assim que o povo andava. Aí o copeiro agora ele não é mais copeiro. Ele agora é governador. Mente transformada, caminho para prosperidade. Ele não foi lá para ser governador. Ele foi promovido pela sua compaixão e direção de Deus. Aí o copeiro agora ele é governador. Ele foi erguido a um cargo máximo daquela situação. Porque ele foi servir. Se você estudar os grandes bilionários do planeta e da história, eles chegaram ali, não foi porque são amantes do dinheiro, não. Porque trabalham muito, não. Eles chegaram ali porque eles serviram pessoas. Eles entenderam que muitos de nós não conseguem entender. Jesus Cristo, o nome dele está acima de todos os nomes, não é porque ele é Deus, não. É porque ele veio para servir a humanidade. Ele serviu como homem, ele serviu. Aí o nome dele humano, Jesus, nome humano, é erguido acima de todos os nomes, porque é o nível de pessoa que você serve. Você serve você é abençoado naquele nível. Você serve 100 pessoas, você é abençoado naquele nível. Jesus serviu toda a humanidade, de todas as gerações. Por isso que o nome dele está acima de todos os nomes. Neemias, ele serve ao povo que está cativo ali, em estado de miséria. Cativo? Espera aí, presbítero, você falou que eles estavam libertos. Eles estavam libertos pelo rei. Mas pela mente deles, eles eram cativos. Precisou Neemias ir lá, com a mente liberta, a mente de Cristo, que nós devemos ser agora, estou trazendo para o nosso tempo. E ele foi com a mente de Cristo o quê? Você precisa da mente de Cristo. Você precisa da mente de Cristo. O irmão aceitou Jesus agora, você tem que chegar perto dele, ó irmão. Acabou. Sua mente agora tem que ser de Cristo. Bagunçou tudo a minha vida depois que aceitei Jesus. Mente de Cristo. Aí agora você vai ter que organizar. Varão, varoa. Agora é a sua parte. Bagunçou o que era do mundo. Agora você vai organizar para quê? Para Cristo. Estão pegando? Aceitei Jesus, vou embora. Vou embora porque bagunçou minha vida toda. Claro, não era nada de Deus, tem que ir embora mesmo. Vai embora, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é assim, não, pá. A sua mente tem que ser transformada. Precisamos transformar a nossa mente. Prosperei. Quero fechar. Agora prosperei. Minha mente mudou, prosperei. Mente de Cristo, amém? Amém? Quem tem a mente de Cristo aqui, dá um glória a Deus. Mente de Cristo em transformação. Quem está aí no caminho da prosperidade? Quem está aí no caminho da prosperidade? Aleluia. Cheguei no caminho da prosperidade. Cheguei ali aonde eu queria. Ele queria reconstruir. Ele alcançou a prosperidade. E como Efésios 3:20 vai dizer que o Senhor nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Ele foi lá para reconstruir e chegou a governador.
Ele pediu algo, mas o Senhor deu mais. Porque Deus, como eu disse, é fiel à sua palavra. Então ele alcançou infinitamente mais do que tudo aquilo que ele pediu. E agora? Todo mundo abençoado, amém? Todo mundo próspero, amém? E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? A maioria abandona o reino de Deus quando alcança a prosperidade. A maioria, está exagerando, presbítero Rogério? Não. A pessoa luta, sofre, alcança a prosperidade e abandona o reino de Deus. Ingratos ao nosso Deus. Vai embora e não dá nem tchau para Deus. Não, isso não é Bíblia. 10 leprosos chegam diante de Jesus. E Jesus libera a cura. E fala, vai lá, dá testemunho lá. Para quem precisava ouvir. Que eram os homens de Deus que não estavam andando corretamente. Aí 10 vão, leprosos, já chegam lá curados. Opa! Falou-se aqui, o pastor também falou aqui sobre lepra. Ele falou sobre lepra aqui. Lepra é coisa séria. Ele falou sobre lepra. Então, ainda mais naquele tempo. 9 curados. Ó. 9 abençoados. Que meteram o pé. Foram embora. Deram as costas para Jesus. Um voltou. Reconhecendo o feito de Jesus na vida dele. Ele reconheceu que ele foi tremendamente abençoado e ele chegou a um nível de prosperidade altíssimo, que é a prosperidade da cura. Só quem passa pela enfermidade sabe o que é receber a bênção da cura. E ele recebeu, a mente dele foi transformada e ele voltou para agradecer. Aí Jesus disse o que para ele? Show de bola! Agora você tem salvação. Você agora não está só próspero, não. Agora você está salvo. O que você tem feito com a bênção que Deus te deu? Qual o seu projeto para a bênção que você vai receber? Porque você vai receber a bênção do Senhor, amém? Você vai ser abençoado pelo Senhor, o Senhor vai visitar as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. O Senhor vai visitar e vai lhe abençoar. Mas qual o seu projeto para quando você abençoar? Neemias, ele reúne o povo, vai ensinar a palavra, como o povo deveria andar, né? Esdras se junta com ele, lá no final do capítulo. E agora, ele não precisava fazer isso não, porque ele já é um homem de Deus, ele já está alicerçado na palavra, mas ele fez o povo entender que quem tem uma mente de Deus, no nosso caso uma mente de Cristo, precisa ser grato. Foi falado aqui também em uma das pregações, não, foi lá em casa, que o nosso irmão Diácono Lucas pregou lá em casa também. Aí ele pregou lá sobre o milagre, né, da multiplicação do pão. Antes de Jesus distribuir, ele fez o quê? Deu graça, né? Foi isso que você falou lá, né? Deu graça. Jesus precisava dar graça? Não, ele deu. Ele não precisava. Mas ele pega 5 pães e 2 peixes. Ele podia falar, vai lá, pode distribuir. É o poder dele, mas ele não. Ele pegou e deu graça ao Senhor. Pelos 5 pães e 2 peixinhos. E ele deu graça por algo que não tinha como atender à necessidade de todos. Mas ali ele entendeu que nós precisamos ver isso, mente de Cristo. Dar graça no pouco e no muito. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre muito. Você tem sido fiel no pouco? Não estou falando aqui de dízimo oferta, não. Estou falando de agradecimento. Você tem dado graça. Lá em casa a gente pode até fugir de algumas orações, mas de dar graça na hora do alimento, não. Porque Deus não deixa faltar na minha mesa, no meu lar, sempre tem.
Eu passei longos anos desempregado, eu e a Rose. Nunca faltou a mistura. Para fechar, eu vou só... Estou fechando já, pastor. Estava comendo... Estava difícil, né? Todo mundo desempregado. Não sei se eu já falei aqui, né? Mas eu estava carente de uma carne vermelha. Um bovino. E se de preferência queimado na brasa. O povo diz para a gente não pedir essas coisas a Deus, dinheiro, comida, não peça. Se está precisando de dinheiro para pagar alguma coisa, peça ao Senhor. Senhor, abre as portas aí, Deus. Eu sei que dinheiro não vai cair do céu, mas o Senhor pode abrir uma porta para mim trabalhar e ganhar esse dinheiro para pagar essa dívida. E o Senhor vai te abençoar. Aí eu falei, papai, eu estou bem alimentado, tem proteína, mas eu estou com vontade de comer uma carne, Senhor. Me ajuda. E a Rose também, que a Rose não come muito, mas ela gosta de uma carninha na brasa. Aí minha irmã ligou, falei, pô, eu tinha que participar de um evento lá, de um churrasco lá, tinha que levar alguma coisa. Aí comentei com ela, nem vou. Ela falou, peraí, eu vou te mandar um dinheiro. Aí você compra uma asinha, um refrigerante para levar para lá, aí compra alguma coisa aí. Aí mandou o dinheiro, né? Aí eu comprei o refrigerante, comprei a asa, e o troco deu para comprar 1 quilo de contrafilé. Já vou comer o contrafilé, né? Aí peguei a asa, o refrigerante, já fui, né? Pro evento lá, na piscina, os irmãos lá, todo mundo alegre. Aí eu chego lá com a asinha no pote, né? O refrigerante, aí aquela diversão, né? Crente brincando, comendo, muita alegria. Aí quando chegou no final, a irmã, muito minha amiga, irmã, gente boa, generosa. Aí, lá dentro da cozinha, todo mundo já querendo ir embora, ela foi lá, ajeitou as coisas, aí chamou todo mundo, os representantes da família. Aí falou, irmão, sobrou isso aí. Ai, Xuí, Manai, Reproçuí. É o milagre da multiplicação. Deu graça, dá graça, vai sobrar. Sobrou 12 cestos. Aí lá a irmã pegou e separou por pote. Eu levei para casa mais que a asa que eu levei, e levei um pedaço de contrafilé que durou dias, porque o Senhor multiplicou aquele churrasco e sobrou simbolicamente os 12 cestos. E todo mundo saiu de lá como? Mas é o nosso Deus, Ele visita as nossas petições. Você sonha, pede ao Senhor, mas tenha a mente de Cristo, seja grato, e você chegará à prosperidade que o Senhor projetou para a sua vida. Ah, eu não estou sonhando com prosperidade. Isso é problema seu, porque o Senhor sonhou. O Senhor sonhou. Tem um caminho da prosperidade para cada um de nós. Está lá escrito lá, faça a vontade do Senhor. Faça a vontade, muda a sua mente. Você é próspero. Tudo que você colocar a sua mão, prosperará. Coloca a mão no seu armário, coloca a mão na sua geladeira, coloca a mão na cabeça da sua família. Coloca a mão na cabeça daquele incircunciso que está te perturbando lá no trabalho, que a mente dele vai prosperar e ele vai se render ao nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Vai chegar a hora, pastor. Vai ter tanto carro aqui. Que vai ficar estreito. Já está ficando, né? Já está ficando. Olha para o quintal. Assim. Olha com a sua mente agora. Ai, Xuí, Manai. Oh, Deus. Quando eu cheguei lá na Serafim de Carvalho, tinha muito, era bicicleta. Meu Deus, como tinha bicicleta. Muita bicicleta, muita. Eu era um que chegava lá pedalando. Aí agora você olha. Cadê as bicicletas? Quando nós viemos para cá, tinha muita bicicleta ainda.
As bicicletas estão diminuindo, pastor. O pessoal está ficando pobre e está vendendo as bicicletas? Não. Tinha quantas motos? Tinha umas 2, 3, né? Tem mais de 20, não tem, pastor? Tem mais de 20. "25 motos. E uma parte delas é zero. É porque é o Senhor abençoando. Tem carro aqui, gente, de todo tipo. Tem carro aqui de todo tipo. Tem carro aqui. Eu vou chegar lá. Que está lá no final. Nai, Chui, Manai. Gente, olha lá na direção da porta lá. Pode olhar, vira todo mundo e olha lá. Você está vendo vários carros, mas está vendo um brilho amarelo? Aqui tem tudo nesse estacionamento. Deus provê tudo. Está vendo o brilho amarelo lá? É a bênção de Deus. Você é abençoado. Você é abençoado. Irmão, eu já tenho meu carro. Você vai trocar. Se você sonha com um carro melhor, você vai trocar. Se você não sonha, passa a sonhar. Não fique parado. Você vai mudar carro, bicicleta. Irmão, eu não sei dirigir, eu não sei pilotar. Pede a unção do Senhor, entra na autoescola e você vai aprender a dirigir. Aí você vai comprar o seu carro. Irmão, eu já tenho 60, 70 anos. Não tem idade para aprender. Entra na autoescola, aprende, espera no Senhor, que você vai ser abençoado. Aleluia, glória a Deus. Eu moro de aluguel. O Senhor vai te abençoar. Eu estava morando numa casa horrível. Horrível. Tá gravando, não tem problema não. A casa estava horrível. O pastor foi lá, né, pastor? Um cômodo, tudo mofado, o quintal assustador. E eu clamando ao Senhor, Senhor, eu quero ir para uma casa, Senhor, de 2 quartos, tanto por mês, nem nada. Nada. Eu cheguei numa casa de 2.200, pastor, e falei com a Rose, vamos, pela fé. Ela, varão, cuidado. Cuidado, que ela é mais organizada e eu vou pela fé. Aí agora eu estou ali numa casa de 2 quartos, bonitinha, já estou recebendo visita. Tem copa, pastor, tem copa com a mesa lá. Hoje a visita comeu na mesa, na copa. É assim, eu e a Rose num quarto e as crianças no outro. Eu não vou entrar em detalhe não. Quando o casal dorme todo mundo junto, atrapalha, né, pastor? A prosperidade, ela fica um pouco dificultosa. Mas aí o Senhor foi lá, agora tem uma sala no meio, o quarto das meninas e o quarto do casal. Acabou. A prosperidade agora é plena. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Dá um aplauso ao Senhor, ao provedor das nossas vidas. O provedor das nossas vidas. Eu encerro aqui. Eu creio que o Senhor falou conosco. E eu quero falar algo. Eu estou fazendo um culto de ação de graça lá em casa. Eram 7. Foram 5. Uma semana não teve, que foi as 2 percas que eu tive. Sepultamos 2 pessoas num dia só, mas tudo passa. Falta 2. 2 cultos. Terça-feira, 7h da noite. Eu quero ir lá, pede endereço. E vai caber todo mundo lá, a gente vai para a rua, né, pastor? Eu ouvi ontem o senhor falando, eu ouvi. E a gente vai para a rua. Só que é no gogó, né? As oportunidades é tudo no gogó. E os pastores que dirigem lá, os que pregam, pastor, o negócio fica estreito lá. Fica estreito. Já teve, deixa eu pegar meu presente aqui. Já teve até gente do Espírito Santo pregando lá. Deus é maravilhoso. Então vocês estão convidados.
Quem já foi num culto de ação de graça lá em casa? Desses 7, levanta a mão aí. É isso aí. Glória a Deus. Foi bênção? Deus operou? Se você gosta do movimento, tem dia que lá fica estreito. E, vai ter algum culto depois desses 2? Não, Deus pediu 7. Falou meu coração, vai ser 7. Depois vai ter algum culto de ação de graça? Vai ter, que o Senhor nos abençoa todo dia. Mas esse propósito é 7. Vai acabar, tá? Aí a gente vai ter que ir para a sua casa. Porque você vai dar culto de ação de graça. Amém? Um forte aplauso ao nome do Senhor.